Então, hoje nós vamos fazer mais uma lei divina ou natural. Nós já vimos a compreensão da lei divina ou natural, a lei de adoração, né? Agora nós vamos para a lei de reprodução, lei do trabalho, né? E vamos para a lei de reprodução. E a lei de reprodução é muito importante por conta de quê, gente? Será por quê, né? O que a lei de reprodução nos garante nesse processo como um todo, né? Então, se a gente já estudou que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, a gente já também aprendeu que ele nos criou simples e ignorantes, a todos. Então, isso é a justiça divina atuando, né, na sua infinitude, né? Então, se ele nos criou simples e ignorantes, a gente tem um caminhar de evolução. Ele nos delega, ele nos atribui essa competência que é nos desenvolver, para que a gente possa fazer parte da criação. Então, a gente começa a compreender esses conceitos, né? E aí entende, e a gente aprendeu que a base desse processo como um todo, de evolução, são as experiências sucessivas. Então, a gente viu que a gente nasceu no mineral, passou para o vegetal, foi para o animal, agora nós estamos no humano. E no humano nós estamos fazendo a nossa caminhada, né? Então, como é que a gente poderia ganhar oportunidades de desenvolvimento se não fosse através da reprodução? Então, o espírito, a partir do momento que ele ganhou o livre-arbítrio, né, que a gente deixou o plano ainda de princípio inteligente apenas para ser um espírito, então a gente ganhou essa possibilidade de desenvolvimento, e a gente precisa de um corpo, né, para fazer isso. A gente precisa de um período. Então, a gente começou. Como é que nós vamos frequentar a escola se a gente não for matriculado e não ganhar uniforme, né? Então, basicamente, a analogia é essa. A lei de reprodução nos garante o quê? A possibilidade da reencarnação, né? Então, é uma necessidade importantíssima para nós, né? Então, ele criou-se, é uma lei divina, porque que garante o quê? A possibilidade da nossa vida. Então, é interessante, a gente pega aqui no Evangelho, vou dar uma passeada aqui no capítulo 11, na lei do amor. A lei do amor, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. É que logo no comecinho, né, ele faz uma observação que fala um pouquinho dessa evolução, né? Então, ele fala assim, ó, o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, é o maior sentimento que a gente pode ter. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, um homem só tem instintos. Então, a gente, quando começou ganhou o livre-arbítrio, a gente tinha o quê? Instintos que a gente ganhou bastante na situação anterior de princípio inteligente, né? Quando a gente estava no mundo animal, a gente foi e se enriqueceu muito em relação aos instintos, né? Então, a gente já veio com mais instintos, né? E quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. E quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, uma evolução, inclusive, do nosso modo de sentir. De instinto para sensações e para sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, né? E é bacana que ele fecha poeticamente aqui falando, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Então, a tendência nossa no futuro, quando ele fala, ele substitui a personalidade pela fusão dos seres, nos dá a impressão que nós vamos desaparecer como individualidade. Não é nada disso. Na verdade, a gente vai estar congraçado em torno da lei divina. Nós vamos estar sintonizados no mesmo objetivo. Então, isso vai ser uma união nossa em relação ao amor. Nós não vamos deixar da nossa individualidade de forma alguma, né? Mas essa sintonia vai ser tão intensa que, como Jesus falou, eu e o Pai somos um só.
mas não é por conta disso que Jesus deixou de ser quem ele é, né? E uma vez Paulo também fala, já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo vive em mim. Por quê? Ele atingiu um nível de amor em relação à lei divina que ele estava vivendo a vida do Cristo, e Cristo vivendo a vida do Pai. Percebe? Então a gente vai estar fundindo as nossas personalidades de uma forma salutar, em torno de um trabalho no bem. Então isso é o nosso destino, na verdade, né? Então ele fez esse caminhar nos explicando a relação do instinto, das sensações e dos sentimentos, né? Para que a gente possa compreender essa lei de reprodução. Então essa lei é bem interessante porque ela atinge alguns pontos que a gente vai observar que são coisas do nosso dia a dia, e tudo aqui é do nosso dia a dia, né, gente? Se a gente não vê a aplicação no nosso dia a dia, quer dizer que nós estamos estudando isso aqui de uma forma torta, né? Se for só coisa assim, tá lá no livro, né? Isso não está fazendo efeito para vocês estão perdendo tempo aqui, né? A doutrina tem que fazer diferença no nosso proceder e no nosso pensar, né? Primeiro no pensar, é claro, nas reflexões, porque o proceder é uma caminhada, né? Então eu tomo contato com o conhecimento, depois eu estudo esse conhecimento, eu aprofundo nesse conhecimento, aquilo vai me trazendo reflexões, e a partir com essas reflexões eu vou trabalhando o meu pensamento, vou filosofando em torno daquilo, e aquilo vai me mostrando uma forma diferente de enxergar a vida. Não é nada de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, vocês estão pegando esse conhecimento, trazendo para dentro, aquilo está te trazendo uma revolução interna, para que você possa começar a enxergar as coisas para fora de uma outra forma. Então, esse fato, é assim que a gente tem que estudar a doutrina, né? Então vamos lá para o Livro dos Espíritos, quem tiver ele aí, né? O meu tá caindo todas as páginas aqui, que eu não estou com o Kindle, né? Então vou tentar ficar de olho aberto aqui em frente à câmera para não parecer que quem está falando está dormindo. Lei de reprodução, né? Então é interessantíssima a pergunta 686, que foi um tema, e é um tema que apoquenta determinadas pessoas do mundo científico, né? É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Aí a resposta dos espíritos, evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Então é necessário, né? É obrigatório essa forma, né? A reprodução faz parte da vida e da lei divina ou natural. Aí vem a pergunta que sempre é feita. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, isso em 1857, tá, gente? Chegará tempo em que seja excessiva na Terra a progressão geométrica que cresce a população? Será que vai chegar um tempo que não vai caber todo mundo aqui dentro? Né? O que a gente tem visto na realidade? Está acontecendo isso? Hoje nós estamos com quanto? 8? Já deu 8 bi, já? Deve ter dado quase 8 bi, né? A gente já sabe aqui, né, no nosso estudo, que a população espiritual do planeta é por volta de 25 bi, né? Então ainda tem 2/3 que estão para fora do planeta, né? Mas esse número já foi bem menor há 10 anos atrás, né? Agora, tem espaço aqui no planeta para isso? Vocês acham que tem? Digam para mim. Quando você vai daqui para Ponta Grossa, tem muito espaço vazio entre uma cidade e outra? Tem, não tem? Tem. Então, gente, espaço tem, né? Não vem me falar que não cabe, né? Ah, não cabe. Opa, a gente tem muito espaço para ocupar ainda, né? Eu brinco, lá em Minas é mais fácil de ver isso, né? Eu vou de Uberaba para Uberlândia, gente, são 100 km, não tem nenhuma cidade no meio do caminho, só tem boi, cana, mais nada. E isso é tudo pista dupla, tudo bonitinho, né? Não tem, porque lá como é cerrado, né? Então não tem montanha, então você tem aquela visão da distância, né? E quem viajou para o Mato Grosso, eu nunca fui para o Mato Grosso aí, e também não tem muito morro, então você consegue vislumbrar a distância enorme que tem, né? Então, espaço tem. Mas você vai falar assim, não tem água. A água tem.
né? Eu estou adorando, gente. Vocês já viram a conta de água desse mês de vocês? A minha, eu estou rindo até. Caiu 30% com esse negócio de... Eu não fiquei nem um dia em casa sem água, claro que agora eu tô no rodízio, né? Não sei se vocês estão assim também. Eu estou no rodízio, estou economizando, eu tenho a caixinha d'água aqui, estou tomando meu banho, estou fazendo tudo que eu preciso. Não faltou água aqui em casa ainda. Mas a conta caiu 30%. Quer dizer, eu estava usando de uma forma incorreta essa água. Então, espero que quando termine esse racionamento, eu continue com o hábito que eu adquiri durante esse racionamento. Porque é uma água que eu não precisava gastar, né? Então, basicamente é isso. A gente tem água, vocês sabem muito bem, né? Vocês já veem notícia que 30% a 40% dos alimentos que a humanidade produz são jogados fora, né? Então, e que você não precisa ter 5 calças jeans na sua casa, ou 6, né? Que com 2 ou 3 você já resolve o seu problema. Então a gente vai estar se adequando aí dos nossos hábitos de consumo, tanto de qualquer tipo de recurso que a gente tenha, né? Nós estamos trocando lâmpada incandescente por lâmpada a gás, agora é lâmpada LED. Então a ciência está progredindo e os recursos vão sendo economizados à medida disso. Daqui uns dias não se queima mais combustível fóssil, né? E tudo vai ficando de uma forma mais tranquila, né? Então, não tem erro, né? O nosso planeta aguenta, e nós estamos desenvolvendo formas de plantio, né? E vamos comer menos também, os nossos hábitos alimentares estão tortos ainda por conta que a gente abandonou o campo há pouco tempo, logo a gente acerta isso, então nós vamos comer o tanto que a gente realmente precisa, porque o planejamento de quem criou o planeta foi muito bem feito, né? Então é só uma adaptação nossa, né, que a gente vai ter que adaptar de acordo com a nossa inteligência. Então isso faz parte do processo evolutivo. Então não precisamos ter medo que não vai caber, né? E muitas das pessoas ficam com esse receio, não vou ter muito filho, porque que acontece, né? Não, tudo bem, eu não dou conta de criar, eu tenho problema econômico, né? Depois nós vamos discutir isso um pouquinho mais para frente, né? Mas vocês viram o que está acontecendo com a China? Não contaram para vocês ainda? Vou contar, tá? Com a política que eles fizeram de anos, tendo um filho só, agora eles não conseguem atingir o auge do país porque eles não têm gente para isso, tá? Então fizeram um planejamento todo torto lá atrás e agora eles não têm gente. Eles precisam de mais gente lá para trabalhar, para desenvolver, e cada um tendo um filho só, as famílias estão diminutas, né? E estão com problema. Eu mesmo, quando eu conheci um país aí, que eu estava andando na rua assim, eu vi assim, nossa, mas eu falei para minha esposa, nossa, o pessoal tem tudo 3, 4 filhos, né? No leste europeu lá, e que fartura, né? Depois a gente começou a conversar lá, falou, não, o governo agora está incentivando, porque ficou anos, né, o pessoal tendo 1, 2 filhos, agora o governo está falando assim, ó, tenha 3, 4, que eu te dou uma bolsa, eu banco escola, eu te ajudo com saúde, porque eu vou precisar de gente. O Japão, gente, está perdendo até 2030 40 milhões de pessoas. Então ele vai passar de 120 milhões de habitantes para 80. Né? Imagine o que é isso para um país desse, gente? Você perder 40% 30% da população. É problemático, né? Então tudo problema lá é cultural, né? Não teve proibição, mas, bom, aí vai, né? Então a lei de reprodução é isso. A resposta dos espíritos. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz, parecendo o mestre Yoda falando aqui, né? Ele coisa alguma inútil faz. Não sei se isso é tradução, né? Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Então a gente é muito pequeno para entender essa programação toda. Então nós já refletimos sobre isso, sabemos que os nossos planejadores espirituais são hipercompetentes, e se a gente não compreende como as coisas funcionam é por deficiência nossa, né? O planejamento deles está a pleno vapor, como diz a acepção, né?
Aí, a partir desse momento, então está claro esse conceito, né? Não precisamos ter medo de faltar nada para ninguém. Né? Se alguém tiver recurso de ter. Isso nós vamos falar mais para frente, vou atalhar agora. A parte do planejamento familiar. Aí tem uma parte de sucessão e aperfeiçoamento de raças que não está no tomo, né? Mas é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, porque as pessoas acham que são melhores uma que as outras porque tem a cor de pele diferente, né? Então ele fala sobre algumas raças que estão em decrescente, se virá momento em que desaparecerão da Terra. Aí os espíritos respondem: assim acontecerá de fato, em que outras eles tomarão lugar, como outras um dia tomarão o da vossa também, né? Então isso é um processo de crescimento da evolução nossa. Então raças surgem, raças desaparecem, de acordo com a necessidade de evolução, de local, né? E ele pergunta: os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram, né? Como a gente está fazendo essa caminhada, né? Além de ter o evolucionismo do corpo humano, a gente, com a reencarnação, a gente entende que nós mesmos é que vamos voltando e fazendo que aquilo tenha progresso, né? Porque como a gente também progride no plano espiritual, a cada reencarnação a gente traz alguma coisa nova, né? Que a gente ainda está longe da perfeição, né? Então, somos nós mesmos fazendo esse desenvolvimento. Aí ele pergunta na 690, do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou precedem dos corpos primitivos mediante reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas, como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então não tem, é bobagem esse negócio que tem uma raça superior à outra, né? Nós somos todo o conjunto de um mix de troncos que foram se misturando e evoluindo. E agora com a globalização isso vai ficar mais intenso, né? Aquelas raças que eram hiper fechadas estão se misturando. Isso só gera pessoas mais bonitas, corpos mais fortes, mais resistentes. É a lei da natureza isso, né? A mistura, esse tipo de mistura genética já propicia a evolução desse organismo que a gente utiliza hoje. Então é justamente para a gente combater essa ideia ridícula, né, de supremacia racial, de diferença, de preponderação, né? Isso é muito do orgulho humano mesmo, né? Então, assim, a gente não vai continuar nesse assunto porque tem bastante coisa interessante para a gente tocar aqui, tá? Então vamos pular algumas perguntas e vamos falar de uma coisa bem séria agora: obstáculos à reprodução. Isso é um assunto premente, né? E a gente tem que se levar a uma série de reflexões em relação a isso. Vocês param, fiquem à vontade para perguntar alguma coisa, tá? Então, a 693. São contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? São contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução humana? Aí a resposta é categórica e não tem dúvidas em relação à resposta. Tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, essa é uma resposta, né? Mas e como é que fica isso, né? Então, vem a pergunta A. Aí Kardec continua o raciocínio. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução?
Então, surgiu a necessidade dos centros urbanos. Vocês já viram como é que chama? Tem uns filmes, tem um filme que chama Perfume, vocês já assistiram esse filme? Tem umas cenas lá de Paris que quem conhece Paris, né, vê aquela situação lá, fica meio assustado, né, de como é que foram os primeiros centros urbanos na Europa, né? Então, sem infraestrutura, com muito bicho, né? Então, o ser humano teve que se adaptando, né, para que pudesse, que como foi inserido um novo organismo na natureza, né, que são as cidades, né, e essa aglomeração de pessoas, e os animais estavam ali, então teve, né? Então, por isso que tem sanitarismo, tem controle de pragas e tudo mais, né? Por conta das condições de vida que vão sendo instaladas, né? E toda vez que o homem interfere através da sua ocupação nas leis da natureza, esses desequilíbrios vão acontecendo, né? Algumas vezes há necessidade dessa ocupação por conta da nossa evolução, isso é claro e patente, né? Nós chegamos no planeta, vamos começar a nos desenvolver. Vocês viram o que a gente fez com as Mata Atlântica, né? Então, assim, Paulo, mas como é que eu vou pôr gente se eu não tenho que cortar árvore? Tem que cortar árvore, claro, né? Senão nós não vamos ter espaço para viver aqui. O planeta foi feito, Deus criou toda essa beleza para que a gente pudesse usufruir, né? Só que a gente tem que aprender a usufruir isso sem o quê? Sem destruir, né? Então, por isso que essa ocupação que a gente foi fazendo do planeta, ela gerou alguns problemas por conta desse desequilíbrio que foi gerando à medida que a gente foi sendo introduzido, e às vezes a gente não usava muito bom senso e não usa, né? Então, se a gente vê as últimas reportagens aí de desmatamento, a gente fica meio assustado, né? O pessoal pôr aquelas árvores centenárias, milenares no chão por conta de dinheiro, né? Ainda mais hoje que você tem o MDF, que é uma madeira de excelente qualidade, que você pode fazer qualquer tipo de móvel dentro da sua casa, né? Se me falasse isso há 50 anos atrás, há 60, uma madeira de lei, né, para você poder pôr para ela durar 3 encarnações naquela família, era uma coisa, né? Mas hoje eu já tenho recurso para produzir uma madeira de qualidade industrial que não afeta tanto o meio ambiente assim. Então, a gente está evoluindo nisso, né? Não era a hora de estar cortando madeira para poder deixar a casa muito bonita, né, em relação a isso. Então, aqui, vamos continuar, vamos ver a resposta dos espíritos em relação a isso, né? Vou repetir, o que eu falei tanto, vocês esqueceram a pergunta, né? Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, das quais o próprio homem acabaria por ser vítima? Por ser vítima, ele afirmou aqui, tá? Ele não perguntou. Agora ele pergunta: pratica ele o ato repreensível impedindo essa reprodução? Aí vem a resposta dos espíritos. Deus concede ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre todas as forças da natureza. E ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem o desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então está claro aqui que nós temos sim que usar a nossa inteligência, né, para fazer todo esse controle, né, desses ciclos de reprodução, né? Aí, Kardec chega na reprodução. Oi, pode falar. Uma perguntinha. Tudo bem, né? Quando isso aqui foi feito, não existia o mosquito da dengue. Mas, por exemplo, o mosquito da dengue, ele tem um porquê positivo de estar aqui? Não, ele é um elemento da natureza. Ele é nocivo a gente, então a gente não pode deixar ele proliferar, né? E ele surge por conta de quê? De mau hábito de conservação de água. Né? Uhum. Então, o homem causou. Com certeza. Né?
do avanço que a gente fez sobre a natureza de forma irregular, né? Mas a gente queria acabar com o mosquito, já que o mosquito faz parte da natureza, mas é um mosquito que traz uma doença que mata a pessoa. Sim, aí a gente tem que regular isso, né? A gente tem a obrigação de regular isso. Deus nos deu inteligência para regular isso. Então é um mosquito que não é um mosquito simples que transmite uma doença, né? Então, a doença tem a sua finalidade, mas nós, como seres que estamos evoluindo, a gente tem a obrigação, vocês vão ver na lei de conservação, que nós vamos estudar logo a seguir, que nós temos obrigação de preservar a nossa existência física. É uma outra lei da natureza, uma lei divina natural. Então, a lei de conservação nos garante esse uso dessa inteligência para tal. Mas perceba bem, não tem nada de crueldade, não tem nada de maldade, tem coisa de sobrevivência. A diferença é gigante, né? Tá. É gigante a diferença, né? A gente brinca muito. Eu vou entrar nos assuntos meio polêmicos aqui, né? A gente come carne, certo? Uhum. Até tem uma pergunta aqui que fala que a carne é necessária à manutenção da nossa vida. Agora, por conta disso, eu tenho que comer excessivamente carne? Não preciso. Outra coisa, eu vou criar lá, vou judiar de animal, que eu tenho animais lá que eu crio, para que a carne fique bem macia, ele nasce, o pessoal não deixa nem pôr a pata no chão, aí ele é criado e fica suspenso a vida inteira dele, desde que nasceu, sendo alimentado pela boca, para que o músculo não trabalhe, para quando ele chegar, ele cresce ali, gente, ele não tem vida ali, ele fica preso. Para quê? Para que alguém possa comer uma carne macia. Isso chama-se crueldade. Né? Isso é totalmente reprovável diante da lei divina. É diferente um leão matando um cervo para comer e um caçador matando um cervo para se divertir, né? Isso mesmo. Então é bem nesse sentido, né, que a gente tem que saber separar, né? Então, e até essa quantidade de coisa que a gente come, principalmente quando se fala de animais, não é legal, né? E a gente está aí com a humanidade toda com problemas, né, por conta de irregularidades alimentares, a gente come coisas que a gente não deveria, né, e mantém-se em mercados que o pessoal quer vender, quer produzir, vender, aí tem interesse econômico, ninguém está pensando na saúde de ninguém, né, e fica toda essa celeuma aí. Nós estamos aprendendo, né? Nós vamos sofrer para aprender, muitos de nós vamos desencarnar talvez por hábitos irregulares, vamos voltar na outra vida já com um pouquinho mais de sabedoria, e vamos aprendendo, né? Não tem, também isso não tem atalho, né? São coisas que não tem atalho. Nós temos que aprender, tem que experienciar, né? Mas crueldade é um negócio complicado, né? Nós já estamos no nível já de não usar crueldade com nada, né? Obrigada. Beleza? Então vamos lá. Então é isso, a gente tem o direito, o dever de manter a nossa vida equilibrada, né? Aí Kardec faz a perguntinha, essa pergunta, gente, ela é a que vai dar todas as nossas reflexões aqui, né? Que a gente vai poder entrar num monte de assunto. Que parece que ela é uma pergunta simples, que se der, 694, tá? E não pense que tem uma pergunta dessas 1019? Não tem nenhuma pergunta desse livro que seja superficial, que seja desnecessária, que ela... Isso, 1019. Que ela seja... Isso aqui é uma ciência do universo, tá? Esse livro é uma filosofia do universo. Então, a gente não se assusta, nós estamos começando a estudar isso agora, nós vamos passar encarnações estudando esse livro. Então, a pergunta é que ela tem uma profundidade absurda. Que se deve pensar dos usos, cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. Gente, ele está fazendo isso aqui em 1857, que os métodos contraceptivos não eram o que são hoje, né? Que se deve pensar dos usos, cujo efeito consiste em obstar, em evitar a reprodução, para a satisfação da sensualidade. Aí ele tem uma resposta assim,
nós vamos perceber que a doutrina espírita, assim, ela não é uma doutrina moralista, tá? Ela é uma doutrina moral. Então, essa resposta, ela tem um peso que ela não joga nada na nossa cara, ela só fala assim para nós. Ó. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem é material. Ele não falou mal de ninguém aqui, entendeu? Então, quando eu obsto, ou eu faço um controle de processo reprodutivo só para satisfazer a sensualidade, né, ou para ter o prazer material, ele só responde assim: isso prova que o homem é mais ligado à matéria do que à espiritualidade, né, porque ele dá mais valor às sensações do que aos sentimentos. É uma pergunta simples, né? Mas a gente consegue desdobrar isso na vida atual que a gente tem hoje, por exemplo, né? Da gente talvez usar esses métodos contraceptivos para poder ter uma vida de relacionamentos que chega à beira, às vezes, da promiscuidade, para a gente poder ter algum tipo de prazer material, sem ter consequências, né? Porque como o mecanismo de reprodução é vinculado, né, a esse contato físico e o sexo, né? Quando eu obsto isso só para ter o prazer e explorar a sensualidade, eu estou indo contra a lei, né, de reprodução, né? E, na verdade, ele nem fala que eu estou indo contra a lei, tá? Ele está falando o quê? Que nós estamos mais ligados às coisas materiais do que às coisas espirituais. E aí a gente pode começar a desdobrar um monte de coisas, né? Em relação à nossa individualidade, em relação ao eu diria assim, ao respeito que você tem por você mesmo, né? No contato com as pessoas, no contato nos relacionamentos, né? O quanto a gente está maduro ou crescido espiritualmente, a nossa maturidade espiritual em relação ao nosso próximo. Então isso aqui tem um envolvimento assim fora de sério, né? Porque tudo isso vai acompanhando o nosso processo evolutivo. Então, à medida que eu vou saindo dos instintos, passando para os... E você percebe que os animais também, eles têm um momento de reprodução que é o cio do animal, certo? Então ele tem um momento do ano dele que ele está propício à reprodução, porque senão a espécie dele também, a espécie dele também desaparece, né? Então existe todo aquele mecanismo do cio animal para que eles possam propiciar a reprodução entre os animais de uma forma equilibrada, mas aquilo tem um momento de duração, porque se aquilo vivesse constantemente daquela forma, o animal não desenvolveria em outras potencialidades. Porque essa força sexual é a potencialidade da alma. Isso não é uma brincadeira, né? Isso é uma energia. Quanto mais a gente estudar, gente, por isso que eu falo, essa pergunta ela é pequeniníssima e ela desdobra assuntos e assuntos e mais assuntos, né? Então a gente fica naquele... Aí você vai ter um monte de reflexões, né? Então, quem for lá no Hospital do Trabalhador, né, minha esposa fez o mestrado dela lá e ficou lá, sei lá, uns 6, 7 anos, né? Ela sempre contava, né? Nossa, muita criança dando à luz, né? Esse caso que a gente viu da menina de 10 anos agora, gente, acontece todo dia, né? O país inteiro está chocado, mas isso aí é dia a dia, né? Isso não é uma questão de uma criança lá, isso é porque deu mídia, né? Isso tem todo dia, né? Esses problemas aí que acontecem que são aterrorizantes, né? Então é de 10 anos grávida, de 12 anos grávida, né? Tem criança que assume um filho, tem criança que abandona o filho, tem outras que abortam, então tem N situações, né? Aí você vai falar assim, poxa vida, né? Não é legal, né? Uma criança de 12 anos ficar grávida, né? Então, como é que é, né? Agora que tipo de educação que eu tenho que trabalhar com essas crianças, né? Eu vou sair distribuindo camisinha para todo mundo? É um método, é uma forma dela não engravidar, ok? Perfeito.
Mas e como é que é o espírito dessa criança, né? Eu não deixo ela engravidar fisicamente, mas psiquicamente ela vai estar trabalhando uma sexualidade toda desorientada. Qual que é a tendência de um adulto desse que não consegue ter uma orientação, um regramento que é salutar, né, no processo evolutivo da idade, de poder desenvolver todas as potencialidades e não só uma, né? Então tem um monte de coisa aí, né, que a gente está aprendendo e aí entra o uso de esporte, entra um monte de coisa, às vezes, que o processo educativo como um todo não valoriza, né? E as famílias também estão complicadas. Então, tem muita coisa envolvida nisso, né? Dessa lei de reprodução que, às vezes, escapa aí ao controle, né, das pessoas, né? Tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Paulo, deixa eu, Sabrina, Oi, Sabrina. fazer uma... Tudo bom? Tudo Fazer bem. uma perguntinha, um gancho dentro desse comentário sobre essa menina, né? O último livro espírita que eu li, que foi Fundamentos da Reforma Íntima, dizia que quando criança nós não temos ainda a totalidade do nosso livre-arbítrio. Uhum. Por isso que as nossas decisões, né, entre aspas, elas não têm tanto peso como teria numa pessoa adulta. Realmente é isso mesmo? Eu acho que é a partir dos 15 anos que a gente tem a totalidade. Eu não lembro agora, 15 ou 16. É isso mesmo? Não, eu saí para estudar fora de casa com 13, tá? Então, tudo que eu fiz com meus 13 anos na rua, isso em 1900 e bolinha, né? Eu saí em 77, né? Alguém sabe, 77. Eu saí de casa em 77 para estudar fora. Eu tinha 13 anos. O meu livre-arbítrio estava ali, na minha mão, né? Então, é claro que a gente é incapaz, né? A própria lei humana reconhece até os 16 anos que a gente é incapaz de tomar as decisões em sociedade, né? Então, com certeza, né? A gente tem que estar sob orientação dos adultos, né? Com certeza. Então, e esse caso é um caso complexo, né? Que a gente não tem, né? Aqui não é o fórum nosso, mas a gente não tem como julgar nada e não tem como proferir nada, né? Foi feito o que tinha que ser feito da forma que todos que estavam envolvidos acharam que era o melhor, que tinha muita gente grande para resolver as coisas lá, né? Pais, médicos, juízes, então a gente tem que confiar também nas decisões que tomam. Mas não é, a criança não é, né? Numa idade de 10 anos não tem a consciência plena, né? Esse processo, aos 7 anos a gente completa a encarnação. Então, aos 7 anos é que o perispírito e o corpo físico, eles estão realmente conectados 100%. Se fala na idade da adolescência que quando todas algumas coisas que estão no inconsciente vêm para o consciente, aí a nossa personalidade se expressa de uma forma mais contundente. Por isso que muito pai fala, nossa, a adolescência é um saco, né? Porque o menino não fazia nada, era super tranquilo, agora virou uma coisa que ninguém aguenta. Por quê? Porque ele está na plenitude ali ele está retomando o íntimo dele está se mostrando, né? É um processo de amadurecimento natural, né? Então é por isso que você ouviu dos 15 anos, né? Mas isso não é esse 15 assim, né? Tem gente que é obrigada a amadurecer mais cedo, então é o meu caso, que eu tive que sair com 13, porque eu quis, né? Não fui expulso de casa, não fui expulso de casa, tá? Eu pedi para o meu pai para estudar fora, ele deixou, graças a Deus. Se ele não tivesse deixado, eu não teria me tornado uma pessoa que conseguiu construir sua própria vida. Então foi um voto de confiança que ele me deu, eu agradeço muito isso, né? Foi difícil, mas assim, a gente teve que amadurecer mais cedo, claro, né? Que você tinha que comprar as coisas, você tinha que se defender sozinho. Eu estava a 800 quilômetros de casa, e não podia ligar cada vez que doesse a barriga, ligar para a família, né? Que é natural. Então, assim, de acordo com a sua vida, né? Meu pai perdeu o pai dele aos 13 anos, imagina o choque, né? Eu não tenho pai aos 13 anos, então ele amadureceu de uma outra forma. Então, cada um de nós teve o seu amadurecimento e cada um aqui vai ter uma história de vida para contar, né? Então, isso pode ser aos 15, aos 13, né? Mas tem um certo grau, assim, sim, de temporalidade, né? Obrigada, Paulo. Vamos seguir, então?
Esse ponto aqui, se vocês pegarem no tomo, ele vai dar algumas coisas aí. Então, nós vamos fazer um break agora aqui, vamos dar uma paradinha aqui, vamos lá no tomo, tá? Eu estava vendo a carinha de vocês aí, agora eu só vou dar eu vou lá no tomo que ele fala. Porque o que ele vai falar? Então, nós vamos abordar aqui em relação. Aí é o roteiro, a gente passou pelo roteiro 1 aí, né? Então, o roteiro 1 que fala sobre casamento, a gente ainda não passou, tá? A gente vai chegar lá, calma lá. Ele vai dar mais discussão, por isso que eu quis começar mais leve, né? Esse roteiro 2, o roteiro seguinte ao casamento, que é o do controle da... Oh, meu pai do céu. Obstáculos à reprodução, né? Aí vai falar mais da reprodução humana em si, né? Aí tem uma alegação de Joana de Ângeles assim, o que acontece, gente? Então, em termos de planejamento familiar, nós vamos falar um pouquinho agora, né? Então, sim, à medida que o ser humano vai evoluindo, ele tem obrigação de usar o livre-arbítrio dele de uma forma consciente, né? Então, a gente percebe que famílias da geração antes da minha, por exemplo, meus avós tiveram 9 filhos de cada lado. Isso era uma coisa natural, famílias com 9 filhos, né? Marcos, você teve quantos lá da turma sua lá? Vamos ver quem que vai ser. Vai ter mais irmão, mais tio, mais primo aí? Não, né? Minha família sempre foi um pouco mais reduzida. A não ser do lado da minha mãe, que foram 11. Então, é Do bastante. lado do meu pai já foi um pouco mais... Mineiro já foi um pouco mais reduzido, mas foi mais cometido. Então, assim, né, você pega o pessoal da minha idade do Marco aí, é 9 para cada lado, é 11 para um lado, um pouco menos para o outro, né? Aquela gentarada, né? Meu Deus do céu, como é que eu sou avô de 3 netos aqui, eu faço um samba lelê para dar atenção para os 3, imagina o meu avô que teve, nem sei quantos netos meu avô teve, né? Teve um monte, né? Não dá nem para cobrar dele, mas graças a Deus eu me dava muito bem com ele, né? Então, assim, então você pega uma fase da humanidade que tinha 11, né? Os meus amigos da minha idade, eu tenho 3 filhas, né? Eles já me chamam de doido, né? Então, eu tenho o pessoal da minha idade, que tem 2, alguns que tem 1 e alguns que não tem nenhum, né? Então, a tendência, hoje, muitas famílias têm 1 filho, outras 2, né? Dificilmente você vê famílias com 3. Aqui não estou falando do Brasil, tá? Não estou falando... É claro que em alguns outros países aí as coisas podem ser diferentes, né? Ou pior, ou menos ou mais, né? Mas então, assim, a gente vê esse processo que... Aí eu brinco com o pessoal o seguinte, gente, eu sempre mexi com informática, desde que eu era pequenininho, tá? Então, eu já conheço planilha eletrônica da época do Onça, era um tal de Supercal, que depois virou Lotus 1, 2, 3. Então, em 1980 e pouco, eu já mexia com planilha eletrônica. Eu até brinco que se eu tivesse colocado todas as despesas de casa num Excel, eu não teria tido 3 filhos. Né? Eu não teria. Se eu pusesse no lápis quanto que eu ia gastar com cada uma, eu não teria tido. Eu até viro para as meninas, falo, se o pai usasse o Excel para fazer a conta da despesa, ele não ia ter 3, ia parar em uma no máximo, né? Então, assim, isso é irresponsabilidade? Eu não sei, sabe? Então, tem certas coisas que a gente não consegue explicar. Agora, não é por conta disso que a gente tem instrução, né? Sabe que tem que sustentar, né? Não é só pôr o filho no mundo e largar para as outras pessoas cuidarem. Isso eu classifico assim, que é uma temeridade até, né? Mas tem vezes também que as pessoas não escolhem, né, gente? Se você visitar o interior da Bahia, então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Você visita lá uma família, a pessoa está lá, não tem nada, não tem o que comer, está no meio da seca, tem 8 filhos, né? Assim, mas como é que será que é isso, né? E a gente sabe que uma gravidez não é uma coisa trivial, né? Então você percebe que tem gente que quer ter filho e tenta e não consegue. Mas está tudo certo, né? A pessoa tem saúde, ela tem todos os hormônios, está tudo certinho, e tenta, não vai, tenta, não vai. Porque não é um processo assim, né?
E às vezes tem uma que tenta uma vez, né, e já fica grávida, né? Então, assim, são coisas que não estão sob o controle, né? Esse processo reencarnatório, tudo que a gente já estudou, a gente percebe que tem todo um planejamento do outro lado. E mesmo que aquilo pareça incompreensível, né, de uma mãe ter 8 filhos num lugar que ela vai ter que dividir o pouco que ela tem, como é que é isso, né? Como é que a lei divina atua sobre isso? Então, à medida que a gente ganha essa consciência, ganha essa inteligência, ganha essa disposição, o que eu estou falando, tudo isso é porque você vai perceber que tem muita gente que tem condições de ter 2, 3, 4, 5 filhos e só tem 2. Por quê? Qual que é o motivo? Porque dá trabalho. Porque eu não vou conseguir viajar para a Europa todo ano. Porque eu quero trocar de carro a cada 2 anos. Aí começa a colocar um monte de interesses pessoais, de coisas materiais, a se afastar de uma coisa que, se isso é uma preocupação para a pessoa, tem alguma coisa no inconsciente dela que está assim cutucando ela, tenha mais, né? Então, o que os espíritos, né, até eu vou ler um trecho para vocês entenderem tudo que eu estou falando, que eu posso estar me enrolando todo aqui, vocês depois podem me puxar a orelha, tá? Eu vou ler um texto de Joana de Ângeles, talvez vocês possam compreender o que eu estou tentando falar, tá? A rigor, não deveria haver um controle de natalidade, consoante com o entendimento espírita que temos sobre o planejamento reencarnatório. Entretanto, Joana de Ângeles nos elucida. Alegações ponderosas que merecem consideração vêm sendo arroladas para justificar-se a planificação familiar através do uso dos anticonceptivos de variados tipos. São argumentos de caráter sociológico, ecológico, econômico, demográfico, considerando-se com maior vigor os fatores decorrentes das possibilidades de alimentação numa terra tida como semi-exaurida de recursos para nutrir aqueles que se multiplicam geometricamente com espantosa celeridade. Sem dúvida, estamos diante de um problema de alta magnitude, que deve ser, todavia, estudado à luz do Evangelho, e não por meio dos complexos cálculos frios da precipitação materialista. O homem pode e deve programar a família que deseja, e lhe convém ter número de filhos, período propício para a maternidade. Nunca, porém, se eximirá aos imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Então, a gente pode usar toda a nossa inteligência e planejamento para fazer esse planejamento, ela não nos tira isso, né? E você pode ver no que a Joana fala, que tem muito assim, a gente tem diversas desculpas, talvez para não assumir aqueles compromissos que eu até digo que a gente assumiu no plano espiritual, e quando a gente reencarna, a gente arrega, né? Lá em Minas fala assim, arregou, né? Você fez todo um planejamento reencarnatório, se compromissou com um certo número de espíritos, você reencarnou, aconteceu tudo certinho, você conseguiu encontrar o par que se compromissou junto com você para poder receber aqueles espíritos, aí você conseguiu desenvolver sua atividade econômica de trabalho que lhe vai dar o dinheiro necessário para receber aqueles números de espíritos, e aí você arrega, fala, não, 2 tá bom. Por quê? Porque isso dá trabalho, né, gente? Quem é mãe, quem é pai, sabe que dá trabalho, né? Mas as alegrias também são bem compensadoras, né? Então é isso, né? Esse equilíbrio, né, entre o que você tem, o apego ao que você tem, o que você pode fazer e o que você faz, né? E aqui deixa totalmente tranquila, né? Tudo que a gente relegar, aí vem um outro texto depois que eu vou ler para vocês vão entender um pouquinho melhor, do espírito lá no livro do André Luiz, que vai consolidar isso, né? Então, às vezes a gente faz um compromisso e não cumpre, porque a gente é materialista, a gente pensa no nosso conforto em primeiro lugar, a gente acha que não vai dar conta e tendo coisa em excesso, né? E é assim, né? Ou não quer trabalhar tanto para poder, agora eu vou descansar, mas você pode trabalhar mais um pouquinho, né? Você tem oportunidade. Então,
É complicado isso, né? Vou ler, então, essa parte do... Então, percebem, né, que a gente faz os compromissos e depois pula fora. Então, nesse mesmo, na parte do tomo, aí, um pouquinho mais para frente, tem é bem lá... Gente, os livros do André Luiz são maravilhosos, né? Do aprendizado, assim, fora do comum. Então, eu recomendo que vocês leiam todos, né? Então, aqui é do livro Ação e Reação, está o assistente Silas e o espírito Hilário. E o André Luiz que relata essa conversa, né? Aí tem... O Hilário fazia colocações bem hilárias, né? Ele tem esse nome por conta disso, né? Vocês vão perceber que os nomes que o André Luiz coloca nos personagens são relacionados ao tipo de cada um. Aí o Hilário fala assim, já que nos detemos em matéria de sexologia, na lei de causa e efeito, como interpretar a atitude dos casais que evitam filhos, dos casais dignos e respeitáveis sob todos os pontos de vista, que sistematizam o uso dos anticoncepcionais? Silas sorriu de um modo estranho e falou, se não descambam para a delinquência do aborto, olha só, ainda tem esse implicante, às vezes o cara faz todo o controle de anticoncepcional e escapa, porque a força da vida é tão potente que o espírito, quando quer reencarnar, ele dribla, né? Dribla o anticoncepcional e dribla as formas que os casais estão evitando e às vezes ele consegue a concepção, né? E aí o Silas fala, ó, se não descambam para a delinquência do aborto, na maioria das vezes são trabalhadores desprevenidos que preferem poupar o suor na fome do reconforto imediatista. Infelizmente, para eles, porém, apenas adiam realizações sublimes, às quais deverão fatalmente voltar, porque há tarefas e lutas em família que representam o preço inevitável de nossa regeneração. Olha, gente, guardem isso, que representam o preço inevitável da nossa regeneração. São coisas que a gente tem que passar mesmo, senão a gente não regenera. Desfrutam a existência procurando inutilmente enganar a si mesmos, então passam uma vida inteira se enganando. No entanto, o tempo espera-os inexorável, dando-lhes a conhecer que a redenção nos pede esforço máximo. Recusando acolhimento a novos filhinhos, quase sempre programados para eles antes da reencarnação, emaranham-se nas futilidades e preconceitos das existências de subnível, para acordarem depois do túmulo sentindo o frio no coração, sentindo frio o coração. Então, é duro, né? Então, às vezes a gente escapa dos nossos compromissos porque busca na matéria alguma compensação que ela nunca nos vai dar, né? Então, essas são as nossas reflexões, né? Então, gente, toda a lei divina ou natural, ela vem nos movimentar por dentro, ela vem nos cutucar nessas temáticas, né? Que é o nosso apego à matéria, que é nosso orgulho, nosso egoísmo. Depois nós vamos, como a doutrina nos ensina, todos os males derivam do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Então, é fácil de entender, né? Quando você tenta um controle de natalidade baseado no egoísmo, né? É muito simples de entender isso. E o quão isso é prejudicial para a gente, né? Que a gente deixa de dar oportunidade com o espírito, a gente deixa de conviver com o espírito que às vezes a gente é devedor dele, ou às vezes ele é devedor nosso, e a gente estaria dando oportunidade para ele resgatar conosco alguma coisa do passado, ou meio a meio, né? Foi uma relação de meio a meio. Então tem um monte de implicações aí. Então por isso que eles nos pedem, né, para refletir bem sobre o que tem que acontecer, né? E toda vez que você está de boa vontade, o plano espiritual te encaminha nessas decisões, né? Você procura pedir a Deus orientação sobre isso, as coisas vão surgindo, né? A gente não é largado, né? A gente já estudou isso aqui.
Então, nossa encarnação é programada. Você tem o seu espírito protetor que está ao seu lado. Então, isso a gente não é abandonado assim, né? Então, quando a gente tem dúvidas, a gente tem angústias, a gente sente dificuldade no entendimento e nas tomadas de decisão, a gente tem que usar. Por isso que nós aprendemos a lei da oração, o poder da prece, né? A gente tem que buscar conectar com o plano mais alto, porque ele está pronto a nos acudir à medida que a gente peça a orientação, né? Mas vamos andando, gente. Tudo bem até agora? Então, beleza. Eu só vou dar um exemplo meu, bobo, né? A gente teve 3 filhos, mas desde que eu e minha esposa nos casamos, a gente falava em 4. Era um número mágico, né? Não sei, um dia acordou, eu vim com esse número na cabeça, eu percebi que ela tinha esse número na cabeça, e falei, ixi, a gente é muito, né, aqueles fanáticos espíritas, né? Isso aí foi o mentor que falou para mim, né? Quando a gente está meio abobado, né? Não entende a doutrina direita, a gente fica achando que os mentores ficam cuidando dessas coisas assim, né? Não, mas é 4, então tá bom. Então, mas a gente teve 3, né? Mas a primeira gestação, ela não foi, né? Não foi para frente. Com 2 meses, não chegou nem a formar um feto, né? Não vingou. Né? Então, ela teve 4 gravidezes, né? Bom, mas aí se a gente sempre tem assim, ó, se não veio desse jeito, vai aparecer na porta, né? Então, a gente sabe que a espiritualidade sempre dá conta, né? E se a gente está de boa vontade, não está de má vontade, né, mesmo tomando algumas decisões erradas assim no sentido de fora da programação, tá? Vamos tirar essa palavra erro assim para a gente não... A gente programou de uma forma e foi para outro lado, né? A gente sempre teve essa ciência, ó, tudo bem, 3 deu certo, foram 4 gravidezes, 3 filhos, se o número 4 tiver que se realizar, uma hora ele vai chegar de alguma forma, né? E graças a Deus até agora só foram os 3, tá? Vai que ele pegou carona em outro lugar, mas está tudo bem. Então, assim, eles nos orientam, a gente não precisa ficar preocupado com isso, né? A gente fazer a nossa parte e tocar o barco, né? Tudo bem, então? Alguém quer falar alguma coisa? Então, em termos de controle de reprodução, é isso, né? Então, muito cuidado, né? Para que seja tudo sendo feito de uma forma equilibrada. E aqui a gente poderia entrar num monte de coisa, né? Nessa promiscuidade de relacionamento, né? Da gente se entregar a outra pessoa sem conhecer, aí não vamos entrar nessa seara agora, né? É claro que a gente pode conversar isso depois com mais cuidado, né? Dos relacionamentos que existem, né? Dessas facilidades da sexualidade, o quanto a gente tem que se preservar como estrutura emocional. Então, à medida que você estuda, tem um livro do Emmanuel que chama Vida e Sexo, é sensacional, né? Não é um livro moralista, é um livro de moral, né? Então ele explica, olha, todo relacionamento afetivo tem envolvimento espiritual. Então, se você namora uma pessoa por namorar, e pensando já que amanhã você já não vai estar com ela, você vai criar um vínculo, né? Tanto de um para com o outro, e isso não é uma coisa muito saudável, né? De você começar a criar vínculos, mesmo que sejam passageiros ou transitórios, aquilo sempre vai deixando uma marquinha no espírito, né? No nosso coração. Então, os espíritos sempre orientam para isso, né? Não trate as pessoas com leviandade, né? Eu posso contactar e me envolver com a pessoa e amanhã eu vou embora, né? Então, assim, né? Não estou falando também, né, que você tem que começou a namorar, você tem que ficar com aquela pessoa até cara. Não tem nada disso, né? Mas tem os cuidados, né, para não gerar expectativas ou não gerar coisas que não são verdadeiras, né? É sempre assim, todo relacionamento é assim, mesmo os afetivos quanto os menos afetivos, né, os de amizade. Então, são esses cuidados que os espíritos nos pedem, né? Que às vezes as pessoas estão muito ligadas à materialidade e esquecem isso, né? E aí já cria um envolvimento físico, material intenso, e, cara, o corpo é ligado com o perispírito, é ligado no espírito, né? Então, quando um corpo encosta no outro, um perispírito encosta no outro perispírito, e os espíritos têm sentimentos que estão se relacionando, né? Então, isso deixa algum tipo de laço. E quando esse laço é quebrado, isso fica com sequela, de uma forma ou de outra. Então, por isso que é muito cuidado, né, nos relacionamentos e em tudo que a gente faz, para que a gente não machuque as pessoas, né? Da mesma forma que a gente não quer ser machucado, a gente não deve machucar.
Mas isso eu digo, é tudo uma questão de evolução, que agora nós estamos passando por essas fases e estamos aprendendo isso, né? Porque as estruturas eram muito rígidas, numa outra certa forma, agora a gente conseguiu uma certa liberdade, essa liberdade está sendo usufruída, e nesse usufruir da liberdade as coisas vão se controlar agora, né? Para que a gente possa ter aquele respeito essencial entre as pessoas. Então vamos lá, gente. Casamento e celibato. Pergunta 1. Então é muito importante isso que nós vamos ler aqui agora. Será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente dos dois seres? 1857, tá? Será contrário à natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Aí os espíritos respondem categoricamente. Ele perguntou uma coisa e os espíritos responderam outra, para não ter dúvida. É um progresso na marcha da humanidade. Então, a união de dois seres é um progresso na marcha da humanidade. Interessante que o Kardec é perspicaz aqui, né? Ele fala, se é contrário à natureza do casamento, isto é, a união permanente de dois seres, né? Ele não está falando em gênero aqui? Vocês conseguem pegar a amplitude disso aqui? Então, já vamos vendo o qual a doutrina ela é muito interessante, né? É um progresso na marcha da humanidade. A unidade familiar é um progresso na marcha da humanidade. Como que eu vou propiciar uma reencarnação num núcleo familiar desequilibrado? Qual que é a tendência disso? Eu ter sérios problemas, né? Então, quando a gente tinha núcleos familiares maiores, que é lá no nosso primitivismo, que mesmo assim lá ainda já existia uma certa a monogamia, não a poligamia, né? Então, é da lei da natureza, gente, isso, né? O casamento, a união de dois seres para a formação da família, que a família é a unidade da sociedade. Então, isso já era uma composição da nossa estrutura como seres humanos. Então, é a montagem, a evolução das estruturas. A evolução disso é a família. Então, a família é um núcleo, né? Então, tanto para o progresso material quanto para o progresso espiritual. Aí, à medida que a gente estuda o processo reencarnatório, a gente sabe que toda família é formada para dar oportunidade para que os espíritos reencarnem e principalmente para que as pessoas possam se ajustar no sentido de débitos anteriores, de coisas pesadíssimas que a gente fez, ruim de um para com o outro, né? E que a lei divina nos propicia esse reencontro. E às vezes os inimigos são de tal sorte não se aceitar, que eles têm que ser colocados numa posição dentro do lar, como pai, mãe, marido, mulher, né, filho, irmãos, para que possam se aceitar. E senão nem conseguiriam, né? Então, a oportunidade imensa que o esquecimento do passado nos dá, que é um mecanismo que o pai usa para poder nos aproximar. Então, ele vai usar de todos os mecanismos das leis divino natural para nos colocar juntos, para que a gente possa se acertar as nossas diferenças. Porque não existe evolução real para o amor se a gente ficar odiando, né? Não perdoando. E às vezes isso, naturalmente, a gente não conseguiria, a não ser, por exemplo, vindo no ventre daquela pessoa que nos prejudicou, né? Então, tem toda uma grandeza nesse núcleo familiar que nos possibilita esse processo evolutivo. Então, os espíritos são categóricos, é um progresso, né? Aí, Kardec, para não deixar dúvida, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Olha, a gente regrediria no processo evolutivo do livre-arbítrio. É pesado isso, né? Eles não escreveram isso aqui à toa. Então, por isso que as estatísticas, né, a gente analisa, né, Marco, aí você vê os números aí dos divórcios e dos casamentos, né? Então, assim, se a gente abolir esse casamento, então não é o problema, né, nem casar e descasar, casar e descasar, casar e descasar. É abolir o casamento, né?
Então, ele faz uma explicação aqui. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui... Então, o estado da natureza, gente, é o estado primitivo, tá? Que a gente estava lá na época que a gente era ser primitivo. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Ok? Então não fica dúvida, né? Em relação a isso. Agora eu vou atalhar um pouquinho aqui, né? Agora, se a gente, na hora de fazer a nossa união, a gente não foi pelas vias do amor, se a gente usou o interesse pessoal, se a gente olhou o dinheiro, se a gente olhou somente a beleza física, se a gente olhou as conveniências de emprego, se a gente olhou o nome social, aí, meu querido, a gente vai arcar com os nossos... Então, às vezes a pessoa, eu amo muito essa pessoa, mas ela é pobre, eu não vou casar com ela, né? Porque nascer pobre é destino, mas casar com pessoa pobre é burrice, né? Assim que vocês já ouviram, né? Isso é uma piadinha de mau gosto que o pessoal contava, né? Então, se você ama uma pessoa e não casa com ela porque ela é pobre, pobre você, né? Que trocou um amor por dinheiro. Que o dinheiro você pode ganhar, mas o amor não é fácil, você não acha na prateleira para ganhar. Então, é isso, né? Então, você faz uma escolha torta, você não escuta o seu coração, ou aquilo que o seu sentimento te conta, te assopra no ouvido e te mostra, porque por algum motivo bobo, aí depois você não pode querer, né? Aí você entra num casamento, às vezes, infeliz, né? Mas mesmo assim o plano espiritual é tão, tão bacana com a gente, né, que eles jogam um pó de pirlim-pim-pim às vezes, né, e para que a gente possa cumprir os planos reencarnatórios que a gente fez à época, né. Então, às vezes, naquela fase de namoro, de noivado, de casamento, o plano espiritual até ajuda, né, para que se propicie aquele reencontro, né. E às vezes a pessoa não tolera determinadas coisas, mas naquela época não é que uma enganou a outra, não, tá? Mas é que aquilo você está no afã do apaixonado, você não vê muita coisa, né? E é bom que não veja, porque você tem que se unir àquela pessoa mesmo, e ali você vai ter alguns problemas que são necessários você conviver por conta de processos do passado que são necessários o resgate. Geralmente nós pedimos isso, né? Então, para a gente não escapar, a gente pede ajuda do plano espiritual para poder nos encaminhar, né? Mas a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente pode fugir, sim, dos compromissos. Então, por isso que tem, né, esse problema aí de casa e separa. E a humanidade, à medida que vai adquirindo, e quando se fala na questão do divórcio, eu sei que o tempo está curto aqui, tem alguns temas do Emmanuel que fala, principalmente em relação à facilidade que as pessoas falam que vão separar, né? Por conta do... Que hoje, o que acontece, né? As pessoas já casam um pouquinho mais de idade, os filhos também têm um certo tempo para nascer, então, às vezes você passou 5, namorou 10 anos... casou 5, ainda não teve não fechou o triângulo, né, da família, né? Então, se eu tenho só marido e mulher, o filho não chegou ainda porque não está no planejamento. Então, às vezes, as uniões são desfeitas porque não deu certo, eu fiquei 15 anos com essa pessoa, a gente tentou de um jeito, mas aí você vê diversas desculpas, né? E aí a pessoa acha que vai separar e vai encontrar outra pessoa melhor que aquela, né? E, de repente, ela percebe que todo mundo tem defeito, né? Então, você está buscando alguém que não tenha defeito. Na face do planeta não vai achar, né? Aquela ilusão, né? Então, às vezes você tinha um compromisso que você teria que perdurar e não conseguiu perdurar. Mas tudo bem, né? Então, aqui o Emmanuel fala para nós, então, assim, a gente precisa ter mais persistência, mais cuidado nos processos, né, de união, né? Eu até brinco com o pessoal, quando demora muito, né, é porque não quer, né? Então,
Se você namorou 10 anos para casar, a chance de você largar no primeiro ano é muito grande. Se pegar a estatística disso aí, é meio intensa, né? Aquelas pessoas que namoram muito tempo, e hoje o namoro, ele quase vira uma vida conjugal aí, né? Depois que passa no papel, não sei o que acontece, né? Na hora que tem um contrato assinado perante a lei humana, não sei o que acontece, as pessoas passam a não se tolerar mais. Então, assim, essa infantilidade, às vezes, de você não tolerar a diversidade ou não conseguir conversar com as pessoas, então a gente tem um monte de problemas em relação a isso, né? E todos temos, né? Mesmo aqueles que conseguem manter os relacionamentos por um bom tempo, né? Vamos ver o que o Emmanuel fala um pouquinho, deixa eu parar de falar um pouco para eu não falar besteira, né? Casamento. Será contrária à lei da natureza o casamento? Essa é a mesma pergunta que a gente acabou de ler, né? Então, o Emmanuel, nesse ponto, ele é bem legal. O casamento ou união permanente de... Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Deixa eu fazer um negócio aqui para vocês não dormirem, né? Senão vocês estão vendo só minha cara feia aí. Espera só um pouquinho. Deixa eu fazer um negócio aqui para ficar mais... Eles poderem abrir o olho e acordar. Acorda aí, é o Vida e Sexo, Paulo? Eu vou pegar ele aqui. Só um porquinho, como diz o mineiro. Estou ruim para compartilhar aqui, deixa eu ver. Ver se vai dar certo. Eita! Agora vai, hein? Peraí, deixa eu mudar. Deixa eu prender, né? Uma janela. Agora vai. O que vocês estão vendo aí? Pessoal? Você está apresentando sua tela, mas não está aparecendo nada ainda. Agora uma janela tua do Meet. E agora? Nada? Por enquanto, não. Ai. Espera aí. Vamos de novo, né? Uma hora dá certo. Isso é porque o cara estuda informática faz um ano, hein? Bom, agora acho que vai. Se não for dessa vez, eu desisto. Dura que está sendo gravado isso. Apareceu alguma coisa? O quê? Apareceu o livro. Casamento. Jesus seja louvado. Vamos lá. Eu vou ler e vocês também vão ler, tá? Tá boa a letra aí? Tá dando para ler? Tá. Eu não estou vendo vocês, tá? Por isso vocês precisam falar. Não adianta abanar a mão aí. O casamento, ou união permanente de dois seres, como é óbvio, implica no regime de vivência, pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra, no campo da assistência mútua. Olha as palavras que ele usa, né? Se confiam uma à outra, né? Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, e vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Olha a sublimidade que é a união, né? Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega ao outro ser humano, e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Então, a estrutura familiar começa a se corromper quando começa a desconsideração entre si, né? Que é um elo muito intenso, né, entre dois seres, né? Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência. Então, ela machuca tanto aos dois, né? Estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Então, além da gente ferir ao outro, a gente fere a nós mesmos e arruma um problema kármico. O que é um problema kármico? Um problema que dura existências para ser resolvido. Então, olha que encrenca que é isso, né? Indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame entre os dois seres é espontâneo.
composto em vínculos de afinidade inelutável. Na terra do futuro, as ligações, então ele está falando no futuro, né? As ligações afetivas obedecerão ao idêntico princípio e, por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam do próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais, em que se julgem psiquicamente uma a outra, sem necessidade de permuta sexual, mais profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas nas esferas do espírito. Ele está falando de mundos mais para frente do que o nosso, né? Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta, arraigadas a débitos escabrosos, então débitos bem complicados, perante a lei de causa e efeito, inclinadas ainda são ao desequilíbrio e ao abuso, por conta do nosso processo ainda, porque nós somos seres imperfeitos. Exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhes dizem respeito. Então, inclusive das leis humanas, né? De modo que se não façam salteadores impunes da construção do mundo moral. Então, inclusive a lei humana tenta coibir esse tipo de situação que pode desestruturar todas as famílias, né? Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas. São coisas que as leis humanas ainda não conseguem pegar. Beneplácito das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias, com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjunções afetivas, seja elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Gente, perceberam a força desse último parágrafo? De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjunções afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos. Então, todas as nossas uniões sobre a face do planeta hoje estão baseadas em débitos passados que a gente tem que se ajustar. Então, é a oportunidade que o Criador nos dá. Aí ele entra de cabeça nesse tema aqui, para a gente poder fechar hoje isso aí. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o aborto, tá? O divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já está de fato separado. Não é contrário à lei de Deus, pois se apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Então é uma posição bem moderna, né? Aí o que o Emmanuel considera? Partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio a rigor não deve ser facilitado entre as criaturas. E aí nos laços matrimoniais definidos nas leis do mundo que se operam burilamentos e reconciliações endereçados à precisa sublimação da alma. O casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo no limiar, em flores de alegria e esperança, aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Com ele, o processo ganha novos horizontes e a lei do renascimento atinge os fins aos quais se encaminha. Aí ele vem com a ponderação. Então ele diz que não deve facilitar, que é uma união muito importante, que tem muita coisa envolvida. Aí ele põe, ocorre, entretanto, que a sabedoria divina jamais institui princípios de violência. Nunca. Deus nunca é violento para conosco. Ele sempre nos aguarda e tem paciência para que nós decidamos a fazer a nossa transformação moral. O espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Então, tudo isso aqui é transitório, porque vamos ter que retomar, sim.
Em muitos lances da experiência, é a própria individualidade na vida do espírito antes da reencarnação que assinala a si mesmo o casamento difícil que faceará na instância física, chamando a si o parceiro ou a parceira de existências pretéritas para os ajustes que lhe pacificarão a consciência, à vista de erros perpetrados em outras épocas. Reconduzida, porém, à ribalta terrestre e assumida a união esponsalícia que atraiu a si mesma, ei-la desencorajada à face dos empeços que se lhe desdobram à frente. Então a gente faz todo um planejamento e a gente mesmo se embanana. Por vezes o companheiro ou a companheira voltam ao exercício da crueldade de outro tempo. Então a gente retoma. E crueldade é complicado, né, gente? Seja por meio de menosprezo, desrespeito, violência, deslealdade, e o cônjuge prejudicado nem sempre encontra recursos em si para se sobrepor aos processos de dilapidation moral de que é vítima. Compelidos muitas vezes às últimas fronteiras da resistência natural que o esposo ou a esposa, relegado ao sofrimento indébito, se valha do divórcio, por medida extrema contra o suicídio, o homicídio, ou as calamidades outras, que lhes complicariam ainda mais o destino. Nesses lances da experiência, surge a separação à maneira de bênção necessária. O cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação, para renovar o caminho que lhe diga respeito, acolhendo ou não nova companhia para a jornada humana. Aí ele fecha, só para a gente terminar, porque o tempo já foi, né? Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão somente nesse sentido a reconfortar e reanimar os irmãos na lide, nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponham às próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração e expiação que rogaram antes do renascimento do plano físico, em auxílio a si mesmo. Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus, e ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos da evolução pacífica. Ok, gente? Deixa eu parar o compartilhamento. Deu para ter uma luz em relação a esse assunto? Vou começar. Gente, isso aqui é tudo minhoca para vocês pensarem, tá? A gente está colocando um monte de coisa para ficar incomodando vocês. Então, vocês saírem daqui satisfeitos com o que a gente está estudando, não é legal. Vocês têm que sair incomodados, né? Vão sair com um monte de dúvida, vão sair com um monte de questão, vão querer estudar mais, vão se aprofundar mais. Eu não sei como é que andam, né? Pelos quais relacionamentos vocês passaram, como é que estão a vida de vocês. Isso tudo é para crescimento, né? Então, são leis divinas, a lei de reprodução, ela faz parte da nossa evolução, ela é necessária. E a gente falaria sobre o aborto aqui, mas a gente não vai falar hoje, tá bom? Depois talvez a gente remarque isso para um tema livre, que eu acho que vale a pena. Vocês estão sérios, né? Os que eu estou vendo, tá todo mundo bem? Você dá uma risadinha para mim, por favor. Tudo bem, então? Podemos terminar? Desculpa, gente, mas o assunto é muito bom, né? Eu queria ter terminado o aborto aqui, mas nós vamos ter que abortar nesse momento agora, para poder retomar o aborto em outro momento, que ele é muito importante a gente estudar. Eu acho que é um desrespeito com o tema a gente tentar correr com isso. Tudo bem? Então, vou pedir para o Marco